Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Santa Francisca Romana, religiosa. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pelo livro Um Santo para Cada Dia. Vamos assistir esse vídeo com bastante amor e fé no coração. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, para a gente conhecer um pouco mais sobre Santa Francisca Romana, religiosa. Pois é, o bonito resumo que eu fiz, né? Do livro Um Santo para Cada Dia, da página 78, e também com as informações da internet. Irmãos e irmãs, a memória dela é lembrada no dia 9 de março de 2026, né? É isso aí. Irmãos e irmãs, essa serva do Senhor, ela foi uma serva do Senhor, uma serva da caridade. Ela nasceu no ano de 1384 em Roma, na Itália. E ela faleceu no dia 9 de março de 1440 em Roma. No começo, ela queria ser religiosa, irmãos e irmãs, mas aconselhada pelo padre confessor, né, e seu pai, aceitou casar-se com Lourenço Ponziani, que ele era jovem, de família nobre, bom caráter e de grande fortuna. Pois é, irmãos e irmãs, então o pai dela aconselhou ela, né, e o padre também, de se casar. E Santa Francisca era filha de um casal de cristãos, né, que a educou na fé católica, e ela gostava de imitar a sua mãe nas práticas de piedade e devoção. Ela era muito religiosa, de uma família muito religiosa. Ao casar-se, né, com o Lourenço Ponziani, ela teve 3 filhos: João Batista, João Evangelista e Inês. Tá vendo? Só nome de santo, tá vendo? E por ser da nobreza, né, porque ela casou com um nobre, então ela se tornou nobre também, era obrigada a usar vestidos caros, chiques, né, e muitas joias nas festas, tá? Mas Francisca não gostava de nada disso, se sentia sufocada e preferia a simplicidade, né, da vida e a oração, como aprendeu desde a sua infância. Aí, como era a situação de Roma naquele tempo do século XV? Nesse tempo, o cenário era devastador, irmãos e irmãs. A fome, a doença, que era a peste, e a guerra deixavam suas marcas nas casas, nas famílias e nas ruas da cidade de Roma. Santa Francisca socorria os famintos, dando alimentos e doações aos pobres, generosas doações. Porém, o sogro, vendo tudo isso, a proibiu de ajudar os pobres. E sabe o que a Santa Francisca fez? Ela decidiu ir às ruas pedir esmolas para os necessitados. Olha só, uma nobre pedindo esmola na rua para ajudar os pobres, tá vendo? Então, olha só o coração generoso, caridoso de Santa Francisca. As guerras dessa época atingiram a família de Santa Francisca. O seu castelo foi invadido e saqueado.
e todos os bens foram confiscados. Na invasão dos Colonna à cidade de Roma, seu marido foi gravemente ferido. Por fim, o seu marido, né, marido de Francisca, e o filho dela, que é João Batista, né, partiram para o exílio. Olha só, que coisa. Era o cisma do Ocidente, né? E existia o antipapa João 23, que no final desse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Esse antipapa, irmãos e irmãs, ele entrou em guerra com o rei de Nápoles, que se chamava Ladislau de Angió. E Santa Francisca havia perdido 2 filhos. Entendeu, irmãos e irmãs? Morreu o João Evangelista e a Inês. Ela ficou muito triste. Além da guerra que aconteceu, o saque, né, no castelo, né, ela perdeu seus bens, ainda por cima morreu João Evangelista e Inês. Olha só quantas provas essa mulher passou na vida, né? Porém, todas essas provações não a abateram, porque Francisca foi sustentada por uma presença misteriosa do anjo da guarda. Tá vendo? O anjo da guarda estava ali dando forças para ela. Olha só que bonito. Seu castelo se tornou um hospital para socorrer os enfermos da peste, irmãos e irmãs. Quando o marido dela e o filho voltaram do exílio, Francisca ficou muito feliz de saber que João Batista havia se casado, né? Aí o que acontece? Ela fundou, né, uma congregação, o livro fala congregação, mas na verdade era uma associação religiosa, né, de religiosos seculares, né, e ela fundou isso quando era ainda leiga, que se chamava Associação das Oblatas Olivetanas de Santa Maria Nova. E isso foi no ano de 1425. Ela fundou essa associação, que o livro chama de congregação, né, para continuar as obras de caridade que ela já estava fazendo. Olha só a visão dessa mulher. Aí o que acontece? Quando faleceu o marido, ela decidiu emitir seus votos religiosos e finalmente realizou o sonho dela de se tornar uma freira, assumindo, né, o nome de Romana. Então o nome dela passou a se chamar Francisca Romana. Ela faleceu no dia 9 de março de 1440. E seu corpo ficou 3 dias exposto na igreja de Santa Maria Nova, né? Ela morreu com 45 anos, irmãos e irmãs. Ela morreu nova. É porque também na Idade Média, com tanta doença que existia, e não existia ainda uma ciência que conseguia cuidar das doenças, né? Então, era mais ou menos a média de vida das pessoas daquele tempo. Ela morreu com 45 anos. E por tudo o que ela fez, todo o povo de Roma prestou-lhe as últimas homenagens. Todo mundo ficou muito grato com aquela freira por tudo o que ela fez. Entendeu, irmãos e irmãs? Santa Francisca Romana foi canonizada no ano de 1608 pelo Papa Paulo V, que disse que nunca existiu, né, uma santa tão romana quanto foi Santa Francisca Romana. E que ela também é um exemplo de vida tanto para as mulheres leigas, casadas, religiosas de todos os tempos. Assim disse o Papa da época, né, Papa Paulo V. Tá bom, gente? Irmãos e irmãs, tem uma curiosidade bacana para falar sobre
esse Papa, Antipapa João 23. Irmãos e irmãs, nessa última parte desse vídeo, eu gostaria de relatar aqui uma curiosidade. Quando eu vi o nome João 23, né? Dois papas com esse mesmo nome, né? João 23. Mas é muito curioso, mas o único papa que eu conheço com esse nome é santo. Mas aí eu pesquisando na internet, eu descobri o Papa legítimo, né, foi São João 23. O nome dele era Ângelo Giuseppe Roncalli, eleito em 1958, conhecido como o Papa Bom e responsável pela convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II. Esse é o Papa que todo mundo conhece, que inclusive tem vídeos falando sobre ele, né? Agora, também existiu o antipapa João 23, que se chamava Baldasse Cossa, que viveu durante o grande cisma do Ocidente do século XV, que foi a época de Santa Francisca Romana, e foi deposto pelo Concílio de Constança no ano de 1414 a 1418, né, tempo do concílio, sendo considerado um usurpador e não faz parte da linhagem oficial dos papas. Quando Roncalli escolheu o nome em 1958, ele optou por ignorar o antipapa do século XV e consolidou seu pontificado como o 23º Papa legítimo ao usar o nome de João. É isso aí, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E é isso aí, gente. Cada vez que a gente vai se aprofundando na vida dos santos, a gente vai conhecendo um monte de curiosidade interessante, né? Vamos seguir o bom exemplo, irmãos e irmãs, de caridade de Santa Francisca Romana. Ela se destacou na sua santidade, na sua caridade, quando era leiga, irmãos e irmãs, né? Então ela foi uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa filha de Deus que socorria os pobres na pior época que Roma passou, que foi na época da peste e das guerras, irmãos e irmãs. Ela se destacou nisso, socorro aos mais necessitados. Então vamos seguir um bom exemplo dela, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Francisca Romana Religiosa, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.